Aquilo que estou prestes a revelar despedaçou cada pilar da minha fé, cada certeza sobre Deus e sobre a minha própria identidade. Por 2 décadas, atuei como pastor protestante pentecostal. Centenas de sermões foram dedicados a denunciar o culto católico à Virgem Maria, ensinando que apenas Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade. Mas na véspera da celebração da Assunção da Virgem Maria, era 13 de agosto, algo impensável aconteceu. Um evento que reescreveu minha existência em Ribeirão Preto, Brasil, e desafiou cada fibra da minha formação teológica. Meu nome é Ricardo Mendoza Santos. Aos 40 anos, sou o pastor principal da Igreja Cristã Pentecostal, o Bom Pastor. Mais da metade da minha vida foi dedicada a este ministério. Cresci em uma família onde a fé era o alicerce mais profundo. Meu avô, um dos primeiros missionários protestantes a chegar a esta região nos anos 40, plantou em mim uma convicção inabalável. A Bíblia e o Evangelho puro, sem intermediários, sem santos, sem virgens, eram a única verdade. Essa era de fato a pedra angular da minha existência. Naquela manhã de 13 de agosto, levantei às 5h30, como de costume. Helena, minha esposa, ainda dormia ao meu lado. Do quarto ao lado, em nosso bairro residencial de Ribeirão Preto, ouvia a respiração serena de Mateus, de 19 anos, e Sofia, de 16. A casa guardava o silêncio típico do amanhecer, quebrado apenas pelo canto distante de galos e o rugido esporádico dos primeiros caminhões. Então, dirigi-me ao meu santuário particular, o estudo. Ali, por pelo menos 2 horas diárias, eu me submergia em oração e estudo bíblico, antes que o caos familiar do dia se instalasse. As paredes eram um testemunho silencioso da minha dedicação. Livros de teologia reformada, comentários de John MacArthur e Charles Spurgeon, diplomas do Seminário Batista da cidade. Sobre a escrivaninha, minha Bíblia Almeida Revista e Corrigida 1960, presente da minha ordenação há 15 anos. Suas páginas, amareladas e marcadas por anos de estudo, eram um mapa de sublinhados coloridos, cada linha um reflexo do meu compromisso inabalável com a palavra. Ao lado, meu caderno de sermões. Ali, por anos, eu havia moldado mensagens que ressoavam a salvação pela graça, mediante a fé, sem obras, sem intercessores, sem qualquer mediação da Virgem Maria. Iniciei meu tempo devocional no Salmo 119, versículos 105 a 112. As palavras do salmista vibraram em meu peito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa verdade, a suficiência da Escritura para toda doutrina, repreensão, correção e instrução, na justiça, havia sido o farol do meu ministério por décadas. Mas enquanto orava de joelhos, algo incomum me envolveu. Não era a presença familiar e reconfortante do Espírito Santo, que eu conhecia de milhares de momentos de comunhão profunda, era outra coisa, uma perturbação, uma inquietação espiritual tão densa que me sufocava, um presságio de que algo monumental espreitava, embora eu não pudesse nomear o que. Às 7h30, terminei. Na cozinha, Helena já havia preparado o café coado e aquecia as tortilhas. Seu rosto sereno refletia a paz que eu admirava em nossos 16 anos de casamento. Ela, como esposa de pastor, dominava a arte de assegurar que eu estivesse pronto para as demandas do ministério. Bom dia, meu amor, disse servindo-me café na caneca que os jovens da igreja me deram de aniversário. Como foi seu tempo com o Senhor hoje? Estranho, confessei, sentindo o peso da palavra. Sinto que Deus está tentando me preparar para algo, mas não tenho ideia do que seja. Helena me olhou com a compreensão silenciosa que apenas anos ao lado de um ministro podem forjar. Horas depois, enquanto eu dirigia pelas avenidas movimentadas de Ribeirão Preto, o pressentimento se transformou em uma brutal realidade. O sol do meio-dia castigava o asfalto, e eu seguia para um compromisso pastoral. Num piscar de olhos, sem qualquer aviso, um estrondo metálico rasgou o ar. Um caminhão completamente desgovernado vinha na contramão e invadiu a minha pista. Não houve tempo para pensar, apenas o reflexo instintivo de frear. O impacto foi avassalador. O som do metal se retorcendo, o estilhaçar dos vidros, o cheiro, pungente de borracha queimada e gasolina. Meu carro foi arremessado,
girando como um brinquedo, antes de se chocar violentamente contra um poste. A escuridão me engoliu. Quando a consciência retornou, eu estava preso entre os destroços do que um dia foi meu veículo. As sirenes uivavam. Bombeiros já cercavam a cena, trabalhando para me libertar. Olhei para o carro, agora irreconhecível, amassado. Um monte de ferro retorcido. Era impossível que alguém sobrevivesse a isso. Mas eu estava ali, consciente, com apenas alguns arranhões e a dor latejante de um golpe. Uma proteção inexplicável, quase sobrenatural, parecia ter me envolvido naquele inferno de metal. Fui levado às pressas para o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Aquela foi a primeira rachadura na minha convicção de que eu realmente entendia os caminhos de Deus. Até então, minhas inquietações espirituais se resumiam a simples preocupações pastorais. Mas naquela manhã eu sentia que algo muito mais profundo estava em jogo. Helena, aproximando-se, pousou a mão no meu ombro e perguntou: "Queremos orar juntos antes de você sair?" Grato, assenti. De mãos dadas na cozinha, envolvidos pelo aroma do café e o calor das tortilhas, oramos como em tantas manhãs da nossa vida juntos. Contudo, aquela oração se destacava. As palavras que brotavam dos meus lábios carregavam uma urgência que eu mal compreendia. Era como se eu suplicasse por uma proteção específica, algo ainda não revelado. Desayunamos em um silêncio contemplativo. Mal havíamos terminado, e Mateu, de 19 anos, já descia para a cozinha. Vestia o uniforme escolar. A mochila abarrotada de livros era um testemunho vivo de sua dedicação acadêmica. Ele herdara meu gosto pelos estudos, embora seus interesses se inclinassem mais para a engenharia do que para a teologia. "Pai", ele perguntou enquanto servia um copo de suco de laranja, "vai de moto para o hospital hoje?" Toda quarta-feira era sagrada. Minhas visitas aos enfermos no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Um pilar do meu ministério pastoral há mais de uma década. Minha Yamaha KBR-15, modesta, mas eficiente, era a chave para driblar o trânsito das avenidas principais de Ribeirão Preto e chegar rapidamente a qualquer emergência pastoral. "Sim, filho. Depois do hospital preciso passar na casa de seu Roberto Vasques. A esposa dele ainda está muito mal e a família precisa de apoio espiritual." Mateu assentiu com compreensão. Mesmo tão jovem, ele entendia a fundo as exigências que o ministério impunha à nossa família, que vivia em um de nossos bairros residenciais. Nunca uma queixa sobre refeições interrompidas por chamadas ou fins de semana, abreviados por crises espirituais de membros da congregação. Minutos depois, Sofia, de 16 anos, apareceu. Vestia seu uniforme escolar, o cabelo trançado como desde pequena. Nela, via o coração compassivo de Helena e a determinação espiritual que caracterizava a nossa família. "Papai", ela chamou, sentando-se para o café. "Sonhei que você estava em perigo, mas a Virgem Maria te protegia. Será que Deus me mandou uma visão?" As palavras dela me provocaram um arrepio inexplicável. Sofia, desde muito pequena, demonstrava uma sensibilidade espiritual notável, muitas vezes tendo sonhos que pareciam ter um significado profético. Sua pergunta inocente ecoou a inquietação que eu sentira durante minha devoção matinal. "Sonhos podem ser mensagens de Deus", respondi com cautela, "mas sempre precisamos avaliá-los à luz das Escrituras. Deus nos protege constantemente, meu amor." Naquela manhã, enquanto o café da manhã em família chegava ao fim, as palavras de Sofia martelavam em minha mente. O sonho dela, misterioso e vívido, somado a uma sensação espiritual incomum que me invadia desde a oração matinal, tecia um véu de expectativa. Eu não sabia como decifrá-lo, mas ele pairava sobre mim, denso e inescapável. Às 8h15, o ritual se repetiu. Beijos e abraços de despedida. Helena, com a habitual mistura de amor e preocupação que eu tanto conhecia, entregou-me o capacete e lembrou-me da jaqueta. "Cuidado, meu amor", ela disse. "O clima de agosto em Ribeirão Preto pode ser traiçoeiro. Te amo, e estaremos orando pelo seu ministério hoje." "Também amo vocês", respondi. "Cuidem-se e nos vemos para o jantar." Precisamente às 8h30 daquele 13 de agosto, montei na minha Yamaha KBR-15. Ela, apesar dos 5 anos de estrada, era minha companheira fiel, adquirida com economias da igreja, para facilitar o trabalho pastoral em uma cidade onde o transporte público era um desafio.
O motor ronronava suavemente enquanto eu me afastava. Mas aquele pressentimento, uma sombra sutil sobre a luz da manhã, recusava-se a ir embora. O trajeto até o Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, costumava levar uns 25 minutos. Eu conhecia cada semáforo, cada lombada, cada curva traiçoeira daquelas avenidas principais da cidade. Minha condução era de uma cautela quase maníaca, um reflexo da consciência de que minha família, Helena, Mateu, Sofia, dependia de mim, e que meu ministério exigia que eu estivesse ileso para servir a congregação. Naquela manhã, porém, Ribeirão Preto parecia outra cidade. Um engarrafamento insólito engolia as avenidas. Um fluxo denso que não fazia sentido para uma quarta-feira. Enquanto eu me arrastava entre os carros, algo mais me chamou a atenção. A quantidade de pessoas com flores, especialmente rosas brancas. Mulheres vestiam roupas em tons claros, incomuns para um dia de trabalho. Foi então que a ficha caiu. Era 13 de agosto, a celebração católica da Assunção da Virgem Maria. Embora, como protestante, eu não participasse dessas festividades, sabia o quão significativa aquela data era para a população de Ribeirão Preto, gerando um movimento extra em direção às igrejas e capelas da cidade, e até mesmo nos bairros residenciais. Ali, parado em um semáforo que parecia eterno, observei uma senhora idosa na calçada, carregando um enorme ramo de rosas brancas. Seu rosto irradiava uma devoção que, mesmo direcionada a crenças que teologicamente eu considerava equivocadas, eu não podia negar. Era pura, visceral. Por um instante efêmero, me peguei imaginando a intensidade daquela conexão espiritual que ela sentia, algo que minha formação protestante me levava a ver como idólatra. O semáforo finalmente abriu e segui em frente, mas minha mente já não estava na estrada. Ela voltava incansavelmente ao sonho de Sofia, aquela sensação de expectativa espiritual que me dominara durante a oração matinal. Era como se meu espírito estivesse em alerta máxima, aguçado, preparando-se para algo que minha mente racional jamais conseguiria prever. Um presságio silencioso, um pressentimento que se intensificava a cada metro percorrido. Eu sentia, com cada fibra do meu ser, que algo estava prestes a acontecer. Cheguei ao Hospital das Clínicas às 9h05. Estacionei a motocicleta na área de visitantes e me dirigi à urgência. Minha primeira visita pastoral do dia me aguardava. Roberto Vasques, um membro de nossa congregação há 8 anos, havia sido internado na segunda-feira. Uma crise diabética severa agora ameaçava sua vida. Sua esposa, Carmen Rosa, me recebeu na sala de espera. Os olhos dela, vermelhos de tanto chorar e de noites insones, denunciavam uma angústia profunda. Ela era, afinal, uma mulher de fé inabalável, daquelas que já haviam superado inúmeras provações familiares com uma confiança impressionante na providência divina. Pastor Ricardo, ela sussurrou, abraçando-me com a desesperança de quem busca um porto seguro em meio à mais violenta das tempestades. Os médicos me disseram que Roberto talvez precisasse de diálise permanente. Estamos com tanto medo. A voz de Carmen Rosa tremia ao me contar. Sentia a angústia dela, mas precisei ser o porto seguro. Coloquei as mãos nos ombros de Carmen, Rosa canalizando a paz que anos de ministério me ensinaram a oferecer. Vamos orar agora mesmo, afirmei, com a certeza de que Deus tem o controle absoluto desta situação. Juntos seguimos para o quarto. Lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Roberto jazia, cercado por uma teia de monitores e fios. O Roberto que eu conhecia, antes tão jovial e vibrante, agora exibia a palidez e a fraqueza de uma batalha implacável. Mas um brilho inconfundível acendeu-se em seus olhos no instante em que me viu. Era a chama da esperança, aquela que apenas a presença pastoral consegue reacender nos abismos da crise. Pastor, ele murmurou, a voz fraca, mas carregada de gratidão sincera. Obrigado por vir. Tenho pedido a Deus por forças para superar tudo isso. Sentei-me ao seu lado, segurando sua mão. Um gesto simples, repetido centenas de vezes ao longo dos anos, mas que jamais perdia seu poder. Era a ponte para uma conexão espiritual profunda, o canal para a presença consoladora de Cristo. Roberto, eu disse, vamos orar juntos. Deus sabe exatamente do que seu corpo precisa,
E ele tem todo o poder para te curar completamente. Por 15 minutos minha voz preencheu o quarto tecendo uma súplica fervorosa. Cura divina para Roberto, força para sua família, sabedoria para os médicos e uma paz sobrenatural que transcendesse qualquer diagnóstico. Naquele exato momento, a presença do Espírito Santo inundou o ambiente de forma palpável. Era a confirmação que eu tanto buscava. A certeza, Deus realmente ouve e responde. Encerrei a oração com palavras de encorajamento dos salmos, prometendo retornar no dia seguinte para o acompanhamento pastoral. Minha próxima parada me aguardava do outro lado da cidade, na pediatria do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ali, uma pequena guerreira me esperava, Isabela Torres, de apenas 9 anos. Ela havia sido operada de apendicite 3 dias antes e seus pais me chamaram com um propósito especial: agradecer a Deus pela recuperação bem-sucedida. Ao entrar, encontrei Isabela sentada na cama do hospital, completamente absorta em seu próprio universo de cores. Com seus lápis de cera, ela criava um refúgio desenhado no caderno, um escape criativo em meio à recuperação. Seus pais, Roberto e Luz, estavam ao seu lado, os rostos marcados pelo alívio que só o fim de uma angústia profunda pode trazer, depois de verem a filha em perigo. Pastor Ricardo, Roberto me cumprimentou, estendendo a mão com um sorriso. Que bom que o senhor veio. A Isabela não parava de perguntar pela sua visita. Isabela, ao me ver, largou os lápis de cera e abriu os braços. Ah, aquela menina sempre tão afetuosa. Lembrei-me de como, depois de cada culto dominical, ela corria para me contar suas descobertas da semana. Olá, princesa. Sussurrei, abraçando-a, com o máximo cuidado para não tocar sua barriguinha ainda sensível. Como você se sente? Muito melhor, pastor Ricardo. Os doutores disseram que logo vou para casa. Olha só o que eu estou desenhando. Ela me mostrou o caderno. Era um desenho infantil, claro, mas inconfundível. Nossa igreja, pessoas entrando e saindo, um céu azul vibrante com nuvens brancas e um sol sorridente. Mas algo mais, um detalhe sutil, capturou minha atenção. No canto superior, uma figura feminina. Vestido longo, braços estendidos. Quem é essa senhora no seu desenho, Isabela? Perguntei, sentindo a curiosidade me cutucar. É a senhora que cuidou de mim na operação. Ela ficou aqui do meu ladinho quando os doutores me fizeram dormir. Era muito bonita e tinha uma coroa brilhante. Aquelas palavras me atingiram com uma sensação estranha, quase um choque. Como pastor protestante, minha formação sempre me inclinara a classificar relatos assim como fruto da imaginação infantil, talvez estimulada pela anestesia ou pelo estresse hospitalar. No entanto, a forma serena, a naturalidade e os detalhes, tão precisos com que Isabela descrevia sua experiência, me forçavam a questionar minhas próprias convicções. Era um desafio à minha lógica. O que mais a senhora disse, meu amor? Perguntei, movido mais por uma curiosidade pastoral genuína do que pela expectativa de qualquer revelação. Ela disse para eu não ter medo, que Jesus a enviou para cuidar de mim e que ela sempre cuida de todas as crianças do mundo. Roberto e Luz trocaram um olhar, um misto de espanto e perplexidade. Mais tarde eles me confessariam, desde que despertou da anestesia lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Isabela falava sem parar de uma senhora bonita. Os detalhes que ela descrevia, absolutamente fora do alcance da imaginação de uma criança de 9 anos. Oramos juntos, em um profundo agradecimento pela recuperação milagrosa de Isabela, pedindo que as bênçãos se estendessem por toda a família. Ao me despedir, ela me abraçou mais uma vez, mas o que veio a seguir foi um sussurro que me gelou a alma. Pastor Ricardo, a senhora bonita disse que o senhor também vai conhecê-la muito em breve. As palavras dela ecoavam na minha mente enquanto eu deixava o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Aquele sussurro, somado ao sonho recente de Sofia, minha filha de 16 anos, sobre uma senhora bonita que me protegia, tudo isso começava a tecer um padrão inquietante. Minha mente, habituada à lógica e ancorada em meu sólido arcabouço teológico protestante, travava uma batalha desesperada para decifrar o que estava acontecendo. Eram 11h15. Minha próxima parada, a casa de Roberto Vasques, em um dos bairros residenciais de Ribeirão Preto. Ali,
Sua esposa, Carmen Rosa, enfrentava um câncer de pâncreas em estágio terminal. Aquele era um chamado pastoral urgente. Os médicos haviam sido claros. Aqueles seriam os últimos dias dela. Minha rota habitual, porém, estava intransitável. O dia 13 de agosto, com suas intensas celebrações católicas pela cidade, havia transformado o trânsito de Ribeirão Preto em um caos incomum. Fui forçado a um desvio, pegando uma rota alternativa que, embora familiar, eu raramente utilizava. Descendo por uma daquelas avenidas amplas e íngremes que conectam o centro histórico aos bairros residenciais da minha congregação, o cenário era conhecido. Centenas de vezes percorri aquele asfalto sem incidentes. Agora, a 50 km/h, notei o tráfego adiante se tornar mais denso. Perto de uma igreja católica, a missa da Assunção da Virgem Maria atraía fiéis. Grupos inteiros carregavam flores e velas, cruzando a rua em um movimento incessante. Reduzi para 30 km/h, mantendo uma distância segura. Tudo parecia sob controle, seguro. Nenhuma indicação de que, nos segundos seguintes, minha vida seria irrevogavelmente alterada. Minhas convicções sobre Deus, a fé e a própria realidade espiritual estavam prestes a ser redefinidas. Eram exatamente 11h32 da manhã. E então, o impossível aconteceu. Um caminhão de carga pesada, vindo na direção oposta, simplesmente perdeu os freios. O motorista, em um ato desesperado para evitar uma colisão frontal catastrófica, guinou bruscamente para a minha pista. Em um piscar de olhos, 20 toneladas de aço bruto avançavam direto na minha direção, a uma velocidade que anulava qualquer chance de desvio. O tempo, naquele instante, desacelerou de uma forma sobrenatural. Pude observar cada detalhe do monstro metálico se aproximando. O terror estampado no rosto do motorista, as rodas fumegando contra o asfalto, a carga balançando perigosamente na carroceria. Minha mente, treinada para a lógica, calculava. O impacto era inevitável. A força, fatal. Mas naqueles segundos eternos, que antecederam a batida, minha vida não passou diante dos meus olhos, como tantos descrevem. Em vez disso, uma paz estranha me invadiu, acompanhada pela certeza absoluta de que eu não morreria ali. Todas as leis da física gritavam o contrário, mas a convicção era inabalável. E então, ela apareceu, entre o caminhão e meu veículo, como se tivesse emergido de outra dimensão. Uma mulher, vestida de branco e azul, com uma expressão de serenidade absoluta, e os braços estendidos, como em um abraço protetor. Sua presença era tão real, tão palpável, tão poderosa, que o caos ao seu redor pareceu congelar. Não era uma visão etérea, um fantasma ou um delírio. Era uma presença física que ocupava espaço no mundo material. Seu rosto irradiava uma luz suave mais intensa, e seus olhos transbordavam um amor maternal que superava qualquer experiência humana que eu já tivesse tido. Naquele instante eterno, segundos antes do impacto, a voz dela ressoou. Não foi um som audível, mas uma comunicação direta ao meu espírito, clara e inconfundível. Não temas, meu filho. Estás protegido pelo amor do Altíssimo. Um caminhão me atingiu com a força de um terremoto em uma das avenidas principais de Ribeirão Preto. Mas o que se seguiu desafiava toda a explicação física conhecida. Em vez de ser esmagado instantaneamente por 20 toneladas de aço, senti como se uma força invisível me envolvesse numa bolha protetora. O golpe, que deveria ter sido fatal na hora, pareceu apenas um empurrão firme, mas controlado. Meu corpo foi arremessado. O impacto veio, mas sem a violência caótica de um acidente comum. Foi como se mãos invisíveis me guiassem, controlando minha trajetória no ar. Eu voava. Por uns 15 metros senti-me suspenso antes de despencar sobre o asfalto. O impacto foi brutal, sim, mas algo me protegia, fazendo-me rolar várias vezes até parar, imóvel, de costas. Durante todo aquele processo sobrenatural, ela permaneceu lá. A mulher de branco e azul nunca me abandonou. Eu a via claramente, movendo-se comigo, as mãos estendidas como se dirigisse cada movimento do meu corpo pelo ar. A expressão em seu rosto era de uma serenidade inabalável, cheia de uma confiança absoluta que, estranhamente, me acalmava em meio ao desespero. Então o silêncio, absoluto.
Quando finalmente me detive sobre o pavimento, o ruído ensurdecedor do impacto havia cessado. O rangido dos pneus desaparecera. Até os gritos dos curiosos pareciam vir de um mundo distante. Eu estava numa bolha de quietude sagrada, onde só ela e eu existíamos. Ela se ajoelhou ao meu lado com uma graça que não parecia deste mundo. De perto, seu rosto era de uma beleza que transcendia qualquer conceito humano. Não era apenas perfeição física, irradiava uma pureza e santidade que me fizeram entender, sem sombra de dúvida, que eu estava diante de algo inteiramente divino. Seus olhos, profundos como o oceano, transbordavam uma compaixão maternal que parecia abraçar todo o sofrimento humano desde o início dos tempos. Quando ela me olhou, senti que conhecia cada aspecto da minha vida. Cada pensamento, cada dúvida, cada sermão que eu havia pregado contra a veneração dela. Mas em vez de julgamento ou reproche, seus olhos me ofereciam apenas amor. Um amor tão puro e incondicional que as lágrimas brotaram, incontroláveis. Era o amor de uma mãe que acolhe seu filho, independentemente de seus erros, de seus mal-entendidos teológicos. Ricardo, disse ela, eu sou a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Vim porque meu filho me enviou para salvá-lo. As palavras dela atingiram meu coração como um raio. 20 anos da minha formação teológica protestante rebelaram-se contra o que eu ouvia. Eu ensinara que a Virgem Maria era apenas um instrumento humano, sem papel de intercessão, que orar a ela era idolatria. Mas, confrontado com sua presença real, tangível, inegavelmente divina, todas as minhas objeções doutrinárias desmoronaram. Castelos de areia varridos por uma onda avassaladora. Não entendo. Consegui sussurrar, a voz quase sumindo na garganta. Eu preguei. Ensinei que só Cristo, o sorriso dela era pleno de compreensão e paciência, fazendo-me sentir como uma criança que, finalmente, capta uma lição vital, há muito incompreendida. Meu filho, disse ela, a voz como melodia celestial. Eu não compito com meu filho. Não o substituo. Eu sirvo ao meu filho. Tudo o que faço é para aproximar mais almas dele. Seu coração sincero, seu amor genuíno por Jesus, sua dedicação a pregar a palavra dele. Tudo isso me enche de gozo maternal. As palavras dela começaram a curar feridas teológicas que eu nem sabia que tinha. Por anos senti que algo faltava na minha experiência espiritual, embora nunca soubesse o quê. Mas Virgem Maria, disse usando o nome dela pela primeira vez na minha vida com reverência, não apenas como referência histórica. Por que me salvou? Eu preguei contra a sua veneração. Eu ensinei que orar a você era um erro. Sua risada. Ah, aquela risada. Soou como sinos de cristal, uma melodia que vinha do céu. Não havia escárnio nem condescendência. Era a pura alegria de uma mãe vendo seu filho, finalmente, começar a entender. Querido filho, aquele 13 de agosto amanheceu como qualquer outro dia nas avenidas movimentadas de Ribeirão Preto. Eu, Ricardo Mendoza Santos, pastor de 40 anos, pai de Mateu de 19 e Sofia de 16, e marido de Helena, vivia minha fé com a certeza inabalável de quem havia construído toda a sua identidade em torno da defesa da pureza doutrinária. Meu mundo era bem delineado, minhas verdades, absolutas. Mas por dentro, uma inquietação silenciosa me corroía. Eu pregava sobre um Deus de amor, mas minha própria rigidez teológica parecia, às vezes, sufocar a verdadeira dimensão daquela graça. Meu ministério, que tanto amava, parecia estagnado. Eu sentia um chamado para algo mais, algo que ainda não conseguia decifrar dentro dos meus próprios dogmas. Foi então que o mundo desabou. O impacto foi súbito, brutal. Uma mancha de metal retorcido, o som ensurdecedor de vidros estilhaçando, o cheiro de borracha queimada e gasolina. Meu carro foi arremessado como um brinquedo, girando num caos inimaginável. Em milésimos de segundo vi minha vida inteira diante dos olhos. A certeza do fim me invadiu. Era um acidente que, por todas as leis da física, deveria ter me pulverizado. Mas em meio ao terror absoluto, uma paz indescritível me envolveu. E então ela estava lá. Seus olhos, cheios de uma tristeza profunda e bela, me fitavam. Querido filho, você acredita que o amor de uma mãe se detém por mal-entendidos teológicos? Perguntou ela. Sua voz um bálsamo. Quando meus filhos,
Estão em perigo, eu os protejo, sem me importar se compreendem completamente meu papel ou não. Percebi que as pessoas se aglomeravam ao nosso redor. Vozes distantes gritavam, sirenes se aproximavam, telefones discavam números de emergência. Mas tudo parecia acontecer numa dimensão paralela. Só existíamos nós dois, Ricardo e a Virgem Maria, num espaço sagrado onde o tempo e as circunstâncias normais não tinham poder. Por que agora? Murmurei, a confusão misturada com a surpresa. Por que neste momento da minha vida? Ela me respondeu com uma verdade que abalou meus alicerces. Porque seu ministério está prestes a mudar, meu filho. Deus tem planos para você que vão muito além do que imaginou. Mas primeiro, você precisava me encontrar. Precisava entender que o céu é mais amplo e mais misericordioso do que suas doutrinas ensinaram. As palavras dela me encheram de uma expectativa misturada com um temor profundo. Toda a minha identidade girava em torno de ser um pastor protestante, defensor da pureza doutrinária. O que significaria este encontro para o meu ministério? Para minha família? Para minha congregação? Como se lesse meus pensamentos, a Virgem Maria pousou a mão na minha testa. Seu toque era mais suave que a brisa da manhã, mas carregava um poder que curou instantaneamente todas as dores físicas que eu deveria estar sentindo após o acidente. Não tema por sua família, Ricardo. Helena entenderá, pois o coração dela é puro. Seus filhos, Mateu e Sofia, crescerão numa fé mais completa e rica. Sua congregação precisa ouvir que o amor de Deus é maior do que imaginaram. A lógica debatia-se na minha mente. Mas como vou explicar isso? Perguntei, a voz embargada. Como vou pregar sobre algo que contradiz tudo o que ensinei? Ela sorriu com uma sabedoria ancestral. Você não contradiz nada, meu filho. Você amplia. Você completa. Jesus não veio para abolir, mas para cumprir. Eu não venho para substituir sua fé, mas para enriquecê-la. Nesse instante, um dos paramédicos conseguiu chegar até mim. Pude ver seu espanto absoluto. Um paramédico me olhava, incrédulo, por me encontrar consciente e aparentemente ileso após um acidente que, segundo todos que testemunharam, deveria ter sido fatal. Senhor, pode me ouvir? Sente dor em algum lugar? Ele perguntou, começando a me examinar em busca de ferimentos óbvios. Respondi que me sentia bem, sem dor alguma, e que conseguia mover todos os meus membros. Enquanto ele prosseguia com sua avaliação profissional, mantive meu olhar fixo na Virgem Maria, que permanecia ajoelhada ao meu lado, invisível para todos os outros, mas completamente real para mim. Pode vê-la? Perguntei ao paramédico, apontando para onde estava a Virgem Maria. Ele franziu a testa. Quem, senhor? Não há mais ninguém aqui, exceto os outros que estão mais afastados. O senhor está alucinando. Bateu a cabeça. A Virgem Maria sorriu, com uma compreensão que só uma mãe possui. Só você pode me ver agora, Ricardo. Este é o nosso momento particular, mas haverá outros que poderão confirmar o que aconteceu aqui. Mais paramédicos chegaram com uma maca. Insistiam em me levar ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para uma avaliação completa, o que era absolutamente correto, considerando a magnitude do acidente que eu havia sofrido. Enquanto me colocavam na maca, a Virgem Maria caminhou conosco. Sua presença continuava tão real e consoladora quanto no início. Voltarei a vê-la? Perguntei num sussurro que só ela pôde escutar. Estarei sempre com você, meu filho, mas de diferentes maneiras. Às vezes em oração, às vezes nos rostos daqueles que precisam do seu ministério, às vezes em momentos de dúvida, quando precisar se lembrar de que o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer doutrina humana pode conter. Enquanto a ambulância seguia pelas avenidas de Ribeirão Preto em direção ao Hospital das Clínicas, o mesmo hospital que se tornaria palco para as futuras transformações do meu ministério, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Aquele encontro não era o fim de uma jornada, mas o início de uma nova compreensão do amor divino, uma que me levaria a lugares e a pessoas que jamais imaginei alcançar. A semente para a expansão do meu ministério, que floresceria nos 7 anos seguintes, havia sido plantada ali, no asfalto de Ribeirão Preto, em meio ao caos e à graça. O estruendo foi ensurdecedor. Em apenas um instante, o rugido do caminhão, de 20 toneladas, se transformou numa força bruta que me arremessou. Eu estava nas movimentadas avenidas principais de Ribeirão Preto,
retornando de mais uma manhã de visitas a fiéis enfermos nos bairros residenciais. O impacto, direto e avassalador, deveria ter sido o fim, mas não foi. E ali, no espaço ao meu lado dentro da ambulância que serpenteava pelas ruas da cidade, onde normalmente estaria minha Helena, sentou-se uma figura de paz indescritível, a Virgem Maria. Ricardo, ela me disse enquanto a sirene rasgava o ar daquele 13 de agosto. Quero que saiba que este acidente não foi por acaso. Ele foi permitido por Deus para que você pudesse experimentar diretamente sua misericórdia, através da minha intercessão. Intercessão? A palavra ecoou em minha mente, que ainda lutava para processar a impossibilidade daquele momento. Minha mente de pastor, habituada a anos de doutrina, debatia-se com a teologia viva que se desdobrava diante de mim. Sim, meu filho, ela continuou como se lesse meus pensamentos. Eu intercedo constantemente junto ao meu filho por todos vocês. É um dos papéis que ele me deu desde o Calvário, quando me confiou ao cuidado de todos os seus irmãos e irmãs. Suas palavras, suaves e firmes, começaram a desvendar um mistério que eu havia interpretado mal por anos. A intercessão mariana não era uma competição com Cristo, mas uma colaboração profunda. Não era um substituto para a mediação de Jesus, mas uma participação ativa nela. Minha curiosidade, ainda atordoada, encontrou voz. Mas por que a chamam de Virgem Maria? Ainda me ecoava na mente o título instintivo que eu havia dado à minha própria experiência. Por quê? Perguntei. Um sorriso ainda mais radiante iluminou seu rosto. Porque através de minhas aparições no cerro do Tepeac, revelei muitas verdades importantes sobre a necessidade de oração, penitência e conversão. Este meu recado é especialmente relevante para o seu ministério futuro. Meu ministério futuro? A ideia soou distante, quase irreal. A Virgem Maria assentiu. Sim, Ricardo. Deus quer usar sua experiência para construir pontes entre comunidades cristãs que foram separadas por mal-entendidos doutrinários. Seu testemunho ajudará muitos a entender que podemos manter a fidelidade às nossas convicções enquanto expandimos nosso coração para abraçar a plenitude do plano divino. A sirene rasgou o silêncio da noite em Ribeirão Preto. Finalmente a ambulância chegou ao Hospital das Clínicas. Enquanto os paramédicos me transferiam para a sala de emergência, a Virgem Maria caminhava ao lado da maca, como uma mãe que acompanha seu filho em uma crise médica. Uma preocupação repentina me assaltou. O que direi à minha esposa, Helena, quando ela perguntar o que aconteceu? A resposta veio sem hesitação. Diga a verdade, Ricardo. Diga que a Virgem Maria salvou sua vida. Helena tem um coração preparado para receber essa verdade. Na sala de emergência, a equipe médica iniciou uma avaliação completa. Tiraram radiografias, realizaram exames neurológicos. Cada centímetro do meu corpo foi minuciosamente examinado, em busca de evidências do trauma que deveria ter resultado de um acidente tão grave. Os resultados, contudo, deixaram a todos perplexos. Nenhuma fratura, nenhuma hemorragia interna, nenhuma concussão, nem mesmo contusões significativas. Pelos parâmetros médicos, era como se o acidente nunca tivesse ocorrido. O Dr. Francisco Ruiz, o mesmo médico que havia atendido Roberto Vasques durante sua crise diabética, me reconheceu de imediato. Pastor Mendoza, disse ele com a voz cheia de espanto. As testemunhas do acidente disseram que um caminhão de 20 toneladas o atingiu diretamente. Pode me explicar como é possível que o senhor não tenha nenhuma lesão? A Virgem Maria, que permanecia de pé ao lado da minha cama de hospital, invisível para todos, exceto para mim, assentiu, como me dando permissão para falar. Dr. Ruiz, comecei, minha voz me surpreendendo pela firmeza e clareza. O que vou lhe dizer parecerá impossível, mas é a verdade absoluta. A Virgem Maria apareceu durante o acidente e me protegeu. A expressão do Dr. Ruiz revelou a mistura, típica de ceticismo médico e respeito pessoal, que os doutores desenvolvem ao lidar com líderes religiosos que relatam experiências sobrenaturais. Pastor, ele tentou dizer, entendo que experiências de quase morte podem produzir visões muito vívidas. É possível que o trauma... Doutor, eu o interrompi suavemente. Não estou relatando uma alucinação causada por um trauma. Estou
dando testemunho de um milagre real. A Virgem Maria materializou-se fisicamente entre o caminhão e eu. Ela me protegeu do impacto e tem estado comigo desde então. Enquanto eu falava, notei que uma enfermeira, a enfermeira Jimenez, que organizava suprimentos médicos perto da minha cama, havia parado completamente, observando-nos com uma curiosidade crescente. Um assombro absoluto tomou conta de seu rosto enquanto ela se aproximava. "Pastor", murmurou a enfermeira Jimenez com a voz trêmula. "O senhor disse à Virgem Maria?" Confirmei. "Sim." Sua pergunta veio rapidamente. "Por quê?" "Porque eu consigo vê-la. Ela está de pé bem ali ao lado da sua cama, sorrindo." O Dr. Francisco Ruiz, por sua vez, virou-se na direção apontada, mas era evidente que seus olhos não captavam nada. No entanto, a expressão da enfermeira era tão genuína, a descrição tão detalhada, que ele se viu forçado a questionar seu ceticismo inicial. "Enfermeira Jimenez", pediu o médico, com uma urgência contida. "Pode descrever o que está vendo?" Sua resposta, carregada de uma clareza quase etérea, pintava a cena no ar daquele pronto-socorro do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. "É uma mulher deslumbrante", ela começou, vestida de branco e azul, com uma coroa de estrelas e rosas aos seus pés, embora ninguém as tenha trazido para cá. Ela sorri com tanto amor que me faz querer chorar de pura alegria. A Virgem Maria então inclinou-se em minha direção, sussurrando uma revelação que tocou minha alma profundamente. "A enfermeira Jimenez perdeu o filho em um acidente há 2 anos. Ela tem orado por um sinal de que ele está bem no céu. Esta é a minha resposta às orações dela." Voltei-me para a enfermeira com a voz carregada de uma autoridade que eu sabia não era minha, mas divina. "Ela quer que você saiba que seu filho está seguro no céu, e que ele se orgulha da enfermeira compassiva em que a mãe dele se tornou." Naquele instante, a mulher desabou em uma cadeira, lágrimas de um alívio tão profundo que, por um instante, silenciaram e paralisaram cada um naquele pronto-socorro. O Dr. Francisco Ruiz, confrontado com uma evidência que desafiava décadas de formação científica, sentou-se ao lado da minha maca. Em seu olhar, uma curiosidade médica se fundia com um assombro que transcendia o material, um assombro espiritual. "Pastor Ricardo", ele começou, a voz pausada. "Em 30 anos de medicina vi muitas coisas inexplicáveis, mas jamais algo assim. As testemunhas do acidente confirmam que o senhor deveria estar morto. Os exames médicos, por outro lado, atestam que não há uma única lesão. E agora, tenho uma enfermeira descrevendo uma aparição que coincide exatamente com o que o senhor está relatando." Senti uma autoridade espiritual inédita, quase palpável, fluir através de mim enquanto o encarava. "Doutor", perguntei, "o senhor está disposto a considerar que existem realidades que se estendem muito além do que a ciência médica, com todas as suas ferramentas, pode sequer começar a mensurar?" Enquanto aguardava sua resposta, a Virgem Maria aproximou-se e pousou a mão sobre meu ombro. Seu toque inundou-me de uma paz e uma confiança avassaladoras, varrendo qualquer resquício de receio sobre como meu testemunho seria recebido. Finalmente, o Dr. Ruiz assentiu. "Sim", admitiu. "Acredito que estou disposto a considerar essa possibilidade." Naquele mesmo instante, meu celular começou a vibrar. Era Helena, minha esposa, provavelmente aflita. Horas haviam se passado desde que saí de casa, e eu sempre ligava para avisar. Mal sabia ela ou eu que o que parecia um acidente brutal nas avenidas de Ribeirão Preto seria, na verdade, um portal. Meu ministério não apenas continuou, ele renasceu, transformado, com uma nova e profunda vocação. E tudo teve início, com um evento que à primeira vista parecia um acidente, mas que, na verdade, era um encontro divino, um toque direto da Mãe do Salvador. Foi ela quem me revelou que o amor de Deus transcende infinitamente qualquer doutrina humana. A Virgem Maria não apenas salvou minha vida física, mas, crucialmente, libertou-me de uma limitação espiritual que me cegava, impedindo-me de enxergar a plenitude do reino de Deus. 7 anos se passaram desde aquele 13 de agosto que mudou minha existência para sempre. Hoje, enquanto escrevo estas linhas de minha janela pastoral aqui em Ribeirão Preto, no Centro Ecumênico Maria Cristo, posso ver o lugar exato onde o milagre aconteceu. A pequena capela, erguida em um esforço conjunto por católicos e protestantes,
tornou-se um símbolo vibrante de unidade cristã que transcende denominações, um farol visível até dos bairros residenciais próximos, onde muitos de nossa congregação vivem. Helena, minha querida esposa, agora lidera um ministério de oração que reúne semanalmente mais de 300 mulheres de todas as tradições cristãs. Sua fé, que sempre foi sólida, aprofundou-se de maneiras que jamais imaginei possíveis. Mateu, que agora tem 26 anos, graduou-se em teologia ecumênica e trabalha como mediador em diálogos interreligiosos por toda a América Latina. Sofia, com 23, desenvolveu seus dons proféticos e serve como conselheira espiritual em nosso centro, ajudando pessoas de todas as denominações a discernir a vontade de Deus em suas vidas. O Dr. Francisco Ruiz, aquele que documentou minha recuperação milagrosa, tornou-se um dos fundadores da Associação Médica de Estudos Sobrenaturais, uma organização que investiga casos de curas inexplicáveis de uma perspectiva tanto científica quanto espiritual. A história da enfermeira Jimenez, por exemplo, é um eco vibrante dessa verdade. Seu coração, transformado naquele dia no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, a impulsionou a uma nova missão. Ela se tornou uma missionária leiga, dedicando-se a levar consolo e uma poderosa mensagem de esperança eterna a famílias que, como ela, enfrentaram a dor da perda de um filho. Nosso ministério conjunto, com raízes profundas em Ribeirão Preto, expandiu-se de forma notável. Hoje ele abrange 3 congregações vibrantes, espalhadas pelos bairros residenciais da cidade, onde vivem nossos membros. O Bom Pastor, mantendo nossa base protestante, Maria Reconciliadora, uma comunidade católica carismática singular, e Ponte de Cristo, nossa congregação ecumênica. Juntas elas servem mais de 1.500 famílias regularmente. É a prova viva de que a unidade cristã não é apenas uma possibilidade remota, mas uma necessidade vital para cumprir a grande comissão. Anualmente, em 13 de agosto, organizamos uma peregrinação ecumênica. Nosso destino, a Basílica de Guadalupe, na Cidade do México. Lá, católicos e protestantes se unem em oração. Reconhecemos de coração aberto que a Virgem Maria nos guia, invariavelmente, ao seu Filho Jesus. Esses encontros chamaram a atenção internacional, sendo documentados por mídias católicas e protestantes como um modelo inspirador de diálogo e cooperação cristã, uma luz para o mundo. Mas a lição mais profunda que extraí dessa jornada é esta: Deus não se limita por nossas divisões teológicas. Seu amor é vasto demais, sua graça transborda tanto, que ele pode usar até mesmo nossos desentendimentos doutrinários, tudo, para revelar verdades ainda mais profundas sobre seu reino. A Virgem Maria não surgiu para contradizer minha fé protestante. Pelo contrário, ela a completou. Mostrou-me que a família de Deus é imensamente maior do que eu sequer poderia imaginar, em meus conceitos mais limitados. Hoje, quando jovens pastores protestantes me procuram com suas legítimas inquietudes sobre meu testemunho, compartilho as mesmas palavras que a Virgem Maria me disse naquele dia decisivo. Não venho para substituir sua fé, mas para enriquecê-la. E quando sacerdotes católicos expressam surpresa pela profunda transformação espiritual que ocorreu em minha vida, eu os lembro de uma verdade atemporal. Maria sempre foi um caminho para Cristo, jamais um obstáculo. Minha história não é de forma alguma um convite para abandonar convicções doutrinárias. É, sim, um chamado sincero para expandir nossa compreensão do amor divino. É um testemunho vívido de que, quando Deus decide revelar sua misericórdia, Ele pode empregar métodos que desafiam completamente as mais arraigadas expectativas teológicas que temos. Ele opera de maneiras que nos surpreendem. Ao final deste relato, minha oração é sincera: que outros corações, tanto protestantes quanto católicos, encontrem em minha experiência não uma ameaça à sua fé, que vejam nela antes a confirmação inabalável de que o Deus que servimos é infinitamente maior, mais amoroso e mais misericordioso do que nossas mentes humanas, tão limitadas, conseguem compreender plenamente. A Virgem Maria salvou minha vida física naquele 13 de agosto, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Mas mais do que isso, ela me ensinou algo grandioso.
O céu está repleto de surpresas maravilhosas para aqueles dispostos a permitir que Deus expanda seus horizontes espirituais. Meu ministério, minha família, minha própria compreensão da fé, tudo foi transformado por um encontro divino que nunca busquei, mas que redefiniu meu destino eterno. E a cada dia, enquanto passo pelas avenidas principais de Ribeirão Preto, perto do local do milagre no Hospital das Clínicas, sussurro uma oração de profunda gratidão. Obrigado, Virgem Maria, por salvar não apenas minha vida física, mas por libertar meu coração das correntes da divisão religiosa. Obrigado por me mostrar que o amor de Deus é, verdadeiramente, sem fronteiras.